Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve, galera! Boa segunda-feira, dia 13 de julho. É rápido que o tempo passa, né? Já vai chegar na metade de julho. Parece que um dia desse começou o mês, já tá na metade praticamente. Porém, tem um lado bom, né? 10 dias. Há 10 dias, tá aqui contando hoje, o Remo volta a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda bem que vai acabar o negócio de Copa do Mundo e a gente vai poder reviver e reencontrar o nosso Fenômeno Azul. O primeiro jogo, infelizmente, é fora de casa, contra o Corinthians, lá no Itaquerão. Porém, é Série A, é Clube do Remo. Deixa o like, se inscreva no canal, galera. Comentem aí, é importante. Lembrando que tudo isso é de graça, não vai custar nada. Prometo para vocês que a partir de hoje teremos dois vídeos, né? Estava postando só um vídeo, até porque não tinha muita coisa para falar. Ontem deixei uma possível contratação, interesse do Clube do Remo no lateral esquerdo, né? Já jogou na Mocura, jogou na Alemanha, estava no Catar. Vai ficar no final desse vídeo, como eu sempre faço, aqui em cima, tá? E hoje são dois vídeos. Esse aqui da hora do almoço e o outro pela parte da noite. Quem sabe a gente possa até fazer uma live, né? Para ficar mais juntinho de vocês. Enfim, a gente vai a partir de hoje, fazer todos os dias 2 vídeos, até porque tem muita coisa pra gente falar do Remo. Uma live que eu fiz aí, acho que foi quinta ou sexta-feira passada, acho que foi quinta-feira passada, teve um inscrito que teve uma ideia brilhante. Theo, por que tu não fala das contratações dos concorrentes do Clube do Remo? E assim vamos fazer a partir de hoje. É uma saga, né? Se a gente for parar para analisar aqui, e aí eu coloco a tabela na tela, nós temos aí lutando contra o rebaixamento junto com o Remo. A Chapecoense, para mim, está rebaixada. Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim a Chapecoense já está rebaixada. Nós temos lutando para 3 vagas contra o rebaixamento: Mirassol, a gente, Vasco, Grêmio, Santos, Internacional, Vitória e até o Botafogo. Eu diria que o Cruzeiro para cima, esses times aí dificilmente vão lutar por algo, a não ser uma Sul-Americana, uma Libertadores mais diferente da gente para fugir da degola, tá? Então nós temos aí Mirassol, temos Vasco, Grêmio, Santos, Internacional, Vitória e Botafogo. Nós temos 7 times junto com a gente, 8 times lutando aí para 3 vagas contra o rebaixamento. O Vasco, todo mundo sabe, vai mal das pernas todos os anos. Mirassol não está conseguindo conciliar Libertadores e Brasileiro. O Grêmio vive uma crise também. Santos, eu não preciso nem dizer a crise que o Santos vive. Internacional também, né, não tem um bom elenco, vive algumas crises muito parecidas com o Grêmio. O Vitória também, né, que está correndo ali sério de risco de rebaixamento. E o Botafogo, que vive uma fase muito ruim no Transferban, apesar de agora, né, ter vendido o Danilo aí por mais de 150, né, milhões, o Danilo lá que estava na Copa do Mundo pela seleção brasileira, para o Palmeiras, né? Mesmo assim vai pegar essa grana, mas não vai poder contratar a não ser que pague o Transferban, né? Senão o Botafogo aí vai continuar correndo seus perigos iminentes de rebaixamento e espero que caia, né? Mas antes dele do que o Remo. Então hoje nós vamos começar com o Mirassol, tá bom? Vamos começar com o Mirassol, o primeiro vídeo falando das contratações, analisando também esses jogadores do Mirassol. E aí, vou deixar na tela para vocês todas as informações e a gente vai passando também com a minha humilde opinião aqui. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que é super importante para a gente continuar crescendo. Deixa o teu comentário se concorda ou não com as nossas análises aqui. Bom, vamos lá falar do Mirassol, né? Contratações do Mirassol para o meio do ano. Veja quem chega e quem fica, né? E quem sai, né? Também do Mirassol. Dispensas, empréstimo, transferências, sondagens e reforços do Mirassol. Saiba tudo sobre as movimentações do Leão no mercado. É uma matéria aí do GE, né? Lógico, essa matéria foi atualizada 6 dias atrás, a gente vai atualizar mais ainda, tá bom? Ah, o Mirassol todo mundo sabe, né? Realmente é desafiador o segundo semestre do Mirassol, Libertadores e lutando para não cair de divisão, né? E oitavas de finais também da Copa do Brasil, assim como o Remo vai disputar, né? Bom, vamos lá. O Mirassol teve o seguinte mercado aí. Enquanto o Remo contratou 4, né? 4 jogadores, na verdade 3 por enquanto, vai anunciar o quarto aí. O Mirassol contratou 6, né? E teve um. Não, 6 jogadores. Isso. Tá? Vamos lá. Gustavo Silva, atacante, ex-Corinthians e Vitória, acertou com o Mirassol. Bruno Santos, que foi contratado ontem pelo Mirassol, artilheiro do Londrina, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, foi comprado pelo Mirassol. São coisas que eu não consigo entender e entendo ao mesmo tempo que o Remo não consegue chegar a uma conclusão de pegar jogadores da Série B. Eu até falei do Mikael lá do CRB, mas a diretoria do Remo prefere buscar jogador lá na PQP
né? Enquanto aí o Mirassol foi buscar o Bruno Santos, artilheiro do Londrina, da Série B lá. Comprou, né? O Remo é complicado. Gustavo Silva, atacante, né? Ex-Corinthians e Vitória, ou seja, 2 atacantes. Volante Japa, ex-Cruzeiro, chega por empréstimo. Fernandinho, atacante, né? Rescindiu com o Ceará e fechou com o Mirassol. Elias, lateral direito do Vila Nova. E o zagueiro Gabriel Kenelcivich, né? Retorna por empréstimo do Cuiabá. O Gabriel foi emprestado para o Cuiabá e agora voltou por necessidade. Então, o Mirassol tem aí 3 atacantes, Gustavo, Bruno e Fernandinho, ou seja, 2 atacantes de área e um ponta. Japa volante, um lateral direito e o Gabriel retornando zagueiro do Mirassol. 6 jogadores, né? E o Mirassol reforçando muito a parte ofensiva, né? Parte ofensiva, o Mirassol reforçando aí. Alisson, né? Mirassol comprou em definitivo atacante do Torpedo da Rússia, ou seja, um jogador que vai continuar no Mirassol. E Edson Carioca, né? O Mirassol pagou 1,5 milhão ao Goiás e comprou o atacante definitivo. Ou seja, realmente o Mirassol está confiando muito, né? Ou reforçando muito o setor ofensivo. Yuri Lara, volante, rescindiu com o Mirassol e foi para o Jubilatá do Japão. Mas aqui em cima a gente pode ver que o Japa foi contratado, que é um volante, né? E o Yuri Lara sai, ou seja, sai um volante e chega outro. Lucas Mugni, né? Aceitou retorno com o Ceará, estava por empréstimo, né? Meio campo. E Igor Cariús, sem espaço, lateral, deixou o clube e aguarda acerto com o Vila Nova. Ou seja, o Igor Cariús vai para o Vila Nova, lateral direito, mas aqui a gente pode ver que ele contratou o lateral direito do, né, Vila Nova, o Elias, ou seja, fez uma troca, né? Pegou o lateral direito do Vila Nova por empréstimo e aí o Igor Cariús, né, sem espaço também foi para o Vila Nova, né? Fizeram uma troca ali. Vila Nova e o Mirassol. Tiquinho Soares, atacante que pertence ao Santos, está emprestado ao Leão. No caso, o Leão lá, o Mirassol, não o nosso. É especulado no Fortaleza, então deve sair. Rodrigues, zagueiro, pouco atuou pelo Leão, né? Teve permanência garantida no segundo semestre. Ou seja, o Rodrigues deve sair, mas eles já contrataram outro zagueiro. Gabriel Pires, meia, perdeu espaço, né? Após a chegada, espaço, não é? Meia perdeu espaço. Foi pouco utilizado, né? Após a chegada e também não tem garantia de permanência. Ou seja, 3 jogadores de saída. A gente tem aí 3 jogadores saindo, né? 6 jogadores aqui, mais o Yuri, Lugin, Lucas Mugni e Igor Cariús. O Alisson e o Edson Carioca fica, ou seja, o Mirassol perde 6 jogadores e contrata 6 jogadores na mesma proposição. A gente pode ver aqui Gustavo Silva, né, atacante, Bruno Santos, artilheiro lá da Série B, Japa, volante, Fernandinho, ponta lá do Ceará, Elias, que trocou com o lateral direito propriamente do Mirassol, e o Gabriel Zagueiro, que era do Mirassol, foi emprestado a Cuiabá, não teve grandes oportunidades, e o Mirassol, como perdeu um zagueiro, né, a gente pode ver aqui, né, o Mirassol foi lá e repatriou o seu zagueiro, né? Ou seja, o Mirassol, na proporção que perdeu, foi no mercado. 6 jogadores saíram, 6 jogadores chegaram. O que chama muita atenção aqui é o Gustavo Silva, atacante, ex-Corinthians e Vitória, né, que acertou, acho que vai dar um poder ofensivo maior ao Mirassol. E o Bruno Santos, que inclusive eu cheguei a falar deste jogador junto com o Mikael do CRB, né? Até falei à diretoria do Remo, aqui, se eu puder ajudar em alguma coisa dos jogadores que o Remo poderia ir atrás, o Bruno Santos e o Mikael. O Bruno Santos fechou com o Mirassol, né? E o Mikael, São Paulo, pretende contar ao jogador, com o jogador. Bom, 6 saídas, 6 chegadas, 3 permanências, repatriando jogadores, trocando laterais com o Vila Nova, um vai e outro vem de lá. Esse é o Mirassol no mercado. O Mirassol que está aí na 19ª colocação, à frente apenas aí, à frente apenas da Chapecoense, né, que para mim é um clube que já está rebaixado ao Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. O Mirassol que tem aí, né, a gente vai por aqui novamente, o Mirassol tem 16 pontos, 2 a menos que o Remo. Porém, o Mirassol tem um jogo a menos que o Remo, são 17 partidas. O Mirassol ganhando passa o Remo. Espero que isso não aconteça. O Mirassol que tem uma campanha de 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, apenas 18 gols marcados e 24 sofridos. E aí, tudo que eu falei aqui e bate com os números. E eles perceberam isso, né? Do que foi que eu falei lá atrás? O Mirassol vai fomentar o seu ataque. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Eu espero que não dê certo, que seria ao menos um concorrente para o Clube do Remo
nesta nossa campanha junto com eles também e não cair de divisão. Se Deus quiser, o Remo vai permanecer e outros vão cair aí. O Mirassol tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro ao lado do Corinthians. São apenas 18 gols marcados, né? É um ataque, a palavra é forte, mas a grande realidade é um ataque podre, né? Pô, tu marcar 18 gols em 17 jogos, assim como o Corinthians também, que tem um ataque podre, né? Se tem uma zaga legal, o ataque é podre do Corinthians. Então, aqui, o segundo pior ataque, perdão, só perde para Chapecoense com 17 gols. O Remo tem 21, né? O Remo tem mais gols que Grêmio, né? O Remo tem a mesma quantidade de gols do que Vitória, Internacional, mais gols que o próprio Corinthians. Então, o Mirassol aí tem o segundo pior ataque, né? Ao lado do Corinthians, ganhando apenas, perdão, da fraca Chapecoense, que para mim, repetindo, já está rebaixada ao Campeonato Brasileiro da Série B 2026. Então, para isso, o Mirassol faz reforços. Trouxe reforços, perdão, para essa segunda janela de transferência. Como a gente pôde ver e analisar, e eu coloquei para vocês, são 2 atacantes e um ponto, incluindo o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ex-artilheiro, né? Ainda é, né? Saiu de lá, mas ainda é porque ninguém passou o jogador aí, um dos artilheiros, né? Junto com o Mikael e outros ali da Série B. Então, as informações do Mirassol. Mais tarde, no vídeo de à noite, a gente vai trazer informações do Vasco. Né? Como é que o Vasco está para essa janela de transferência. E assim que o Mirassol apresentar alguma contratação, deixar alguém sair, a gente volta, né, e faz aí uma atualização junto com outros clubes, faltando 3, 4 dias para começar recomeçar a Série A, lá para o Remo joga quinta, lá para segunda ou terça eu coloco atualizações de todos os clubes juntos, né? Mas hoje Mirassol e daqui a pouco, mais tarde, o Vasco da Gama. Valeu, galera. Deixa o teu like, por favor, de coração, em nome do Teu Souza e tudo nosso deles. Inscreve no canal e compartilha o vídeo aí. A gente volta à noite com mais informações do Leão do Paraense e também de outros clubes, principalmente do Vasco, em questão de contratações. Valeu, fui.